Fala, tropa! Já pediu a forneria original? Não! Os melhores recheios e as pizzas mais recheadas você encontra aqui. Link na descrição. Vral! Eu vi muita gente batendo depois do jogo, mas, cara, chegou, desculpa o Guilherme, que é vascaíno, não vai pensar assim, mas o Vasco chegou de dava, mano. Não, pensa quando o Paiva pegou o Vasco. Isso tem que ser Porra, ele pegou o Vasco em situação calamitosa, vamos dizer assim, saída de SAF, goleada e tal. O cara, meu irmão, não fazia uma semifinal desde 2011. Todo mata-mata que ele fez, ele era azarão. Contra a Fortaleza, contra o Atlético, foi passando. Chegou onde deu. Era azarão de novo. Eu acho que era ouvir o desabafo de Enzo Grisalho olhando para aquela Eu acho que o Vasco chegou onde ninguém imaginava que fosse chegar, que é uma semifinal contra o Atlético Mineiro, que é um time muito melhor que o do Vasco, mas muito melhor. E não levou banho nos jogos. Dito isso, o Atlético Mineiro jogou mal as duas partidas. Sim. Botando assim, no geral. A primeira... Principalmente agora em São Januário. A primeira, acho que o erro do Atlético foi conclusão a gol. Acho que a primeira, o erro foi no segundo tempo ter dado uma recuada. Aí o Vasco não conseguiu atacar. E no segundo tempo o Vasco recuou. Sim. Agora no último jogo. E pra mim isso faltou uma percepção de, tipo assim, do jogo. De entender o que tá acontecendo no jogo. Eu acho que a questão física pesou muito. Pesou. O Hugo Moura saiu... Coutinho depois dos 15, irmão. Esquece. Então, cada pique você olhava o Coutinho... O que a gente falava aqui? Cara. A formação que o Vasco entra em campo na maioria das partidas com o Coutinho de terceiro homem é uma formação pro Vasco jogar com a bola no pé. Que é o ideal, porque o Coutinho vai ficar indo voltar toda hora. Primeiro tempo, o Vasco conseguiu botar o time no campo ofensivo e o Coutinho ia lá. O Coutinho associava com o Lucas Piton na esquerda no ataque, associava com o Verratti, deixou o Verratti na cara do gol, só que o Verratti meio que se assustou com a bola ali na hora e acabou não fazendo gol. E aí eu senti que o Vasco no segundo tempo, questão física. E aí pra mim faltou percepção de substituição. Aos 10 minutos, 15 minutos, nada de substituição. Sim. E aí do nada, o Hulk tira aquele gol da cartola, que ninguém espera aquilo, e aí entra as substituições que pra mim mostra a incoerência de Rafael Paiva. Rossi entrou no jogo. Não é ali não. O Vasco... Quem tinha que entrar? Vamos lá. Né? Não é xiita. Não é xiita. Vamos lá. Mas o Vasco tem pouco dinheiro, não tem pouco dinheiro? Tem. O Vasco fez uma janela agora de meio de ano e pagou 6 milhões pro nosso suíço e trouxe o Jean Davi. 2 pontas direitas / meia. Não usar o cara. O Vasco não utilizou ele os dois em nenhum momento decisivo. Contra o Galo entrou Alex Teixeira. Entrou. Agora de novo contra o Galo, entrou o Rossi. É aleatório, né? Por que você, numa janela de meio do ano... O suíço não joga. Não, numa janela de meio do ano... o suíço não entrou no momento decisivo. O suíço não joga. Não joga. Numa janela de meio de ano. Jogar. Que o pensamento é o quê? Trazer reforços pontuais. Reforços pontuais. E você fala assim, pra mim, reforços pontuais do Vasco tinha que ser zagueiro e ponta direita. O Vasco trouxe 2 pontas direitas / meia. Nenhum dos dois foram utilizados. Né? Resumo. Só pra te perguntar. E a solução do Vasco foi o Pumita de ponta direita, que jogou bem. Mas, tipo assim, você faz 2 contratações pontuais pra não utilizar o seu lateral direito e seu ponta titular e você não usar os dois. Pra te perguntar, você acha que a janela do Vasco... Só pra eu terminar o raciocínio. Contra o São Paulo, o Vasco testou Payet e Coutinho. Não deu certo. Que, em tese, era um teste contra o Atlético Mineiro ser o time titular. Mas deu ruim. O Payet entra aos 40, aos 41. Então, tipo assim, de uma ideia de time titular, o Payet vira um jogador que entra aos 41 do segundo tempo. Entendi. O Paiva, ele tem sido muito incoerente. No time titular e nas substituições que ele faz. Eu acho que ele errou em uma parada. Ele tinha que ter tirado o Coutinho antes. Podia ter tirado o Coutinho antes. Ele também teve uma hora ali que eu não entendi muito, que foi a hora que o Piton tava machucado e teve que sair de maca. Ele demorou uns 3 minutos pra fazer a substituição, porque ele queria não gastar uma só substituição e ainda o Vasco tomou um contra-ataque com o Paulinho entrando na área sozinho, que eu não consegui entender o porquê que ele demorou pra substituir. Então, eu acho que o Vasco... treinador jovem. Eu acho que o Vasco tá no limite. Ele é um cara em construção. Eu acho que o Paiva, ele tem que... Tipo assim, é normal ele errar. É o primeiro time que ele pega no profissional. Ele vai errar. Só que... E nenhum dos treinadores que passaram pelo Vasco desde 2011 chegaram à semifinal de Copa do Brasil. Ele chegou. Só que eu tenho dúvida. Mas você acha que não... mas ele é jovem. Pega então... Mas você acha que no pote da responsabilidade no pote da responsabilidade das eliminações, você acha que tá mais pro Paiva
nessa incoerência que você tá citando em relação às substituições, ou tá mais pro departamento de futebol na escolha dos 2 jogadores? Departamento de futebol que entregou Mas- pra ele mas 2 tinha- jogadores que, Mas, Luiz, segundo ele, não tem condições de Tinha jogar. dinheiro. Aí que Porque tá. aí era... Pagou 6 milhões no nosso suíço. O suíço, eu acho que tem que, de fato, tem Por que ser quê? debatido. Esse suíço apareceu da onde aí? Não? Então, Portugal, segundo o scout, arrumou, tá aí no Vasco. mas... Então, Mas, tipo assim, você traz 2 jogadores pro nosso técnico ver e fala assim, eles não têm condição a ponto de Emerson Rodrigues titular, Pumita Rodrigues de ponta quem direita. o Emerson Rodrigues também é reforço da janela. Não, reforço da janela. É verdade. Mas é que É quem chega no início da janela. É que o Enzo não julga um reforço assim, mas ele né? mesmo assim tem que jogar ele. Não, porque o suíço é um mistério. Eu não consigo entender. Porque eu não vi ainda o suíço já entrou. Já entrou. Mistério da Só Suíça que dá um bom mas esse- enredo. esse não demonstra suíço, nada de mistério- futebol. esse jogo contra suíço- o Suíço misterioso. Esse Eu- suíço- O enredo do Paulo Barros. Esse suíço, ele é apenas um canivete ou tem cortador de unha, Não. lixa? Tem O outras Vasco utilidades? contratou ele. O Vasco É um contratou ele. Victorinox? E uma das valências dele era a seguinte: joga de ponta direita, ponta esquerda, meia, segundo volante. Tipo assim, Canivete Polivalente, suíço Coringa. polivalente. E ele aparentemente não serve para Jogador- nenhuma Chave dessas de posições. fenda, garrafa. Faca. Jogadores coringas, às vezes, são um problema. Eu não consigo Porque entender se isso. o cara joga em 4 posições, Talvez o primeiro suíço da história do futebol brasileiro, talvez. É, acho que é. Eu acho que Só é o algum PVC falou suíço. que é o primeiro. Pode É, ser. porque você primeiro. falou da É que disso. o Textor tá inovando muito nesse sentido aí. Já trouxe um finlandês. Finlandês. que não jogou. Trouxe um francês que só Trouxe treinou. o- Não, e Arão- o Thiago Pacheco Tinha o- lembra. Jacob 4 Montes anos de era- contrato. Atuava pela seleção da Guatemala. Jacob Mountains. Nosso Thiago Pacheco aqui, ó, fechado. Thiago Pacheco, fechamento nosso. Fechamento. Tá Comentou puto. 4 anos de contrato pro Suíço, que Aí aparentemente... é foda. 4 anos? 4 anos. Pensei que era... Caramba. Eu não consigo entender isso. E também mais uma coisa Aí ele conseguiu. que tá sendo discutido. Mas se você me perguntar eu estava em São pode Januário. acreditar? como o Pensa, suíço mas não joga, pode o suíço falar. joga bem, o suíço joga mal, o que o Esse suíço suíço joga onde, eu não esse sei. suíço é furadinho. Eu acho que o nosso Marcelo Santana ele tem muitas Queijo ou explicações pra chocolate? dar. É. O Marcelo Santana, que é o diretor do Vasco, tem muitas explicações pra dar sobre essa janela Foi na de gestão mediano. dele? Foi ele que trouxe. É, ele porque que trouxe os dois. na janela já era a gestão pedreira. Mas não é aquele pacote que tu vai no leilão e tu compra já o pacote fechado, que é mais é. barato, aí tu abre e aí tu vai ver. João da Ih, Silva mandou aqui. Pode ter Mas sido sa- bom mas sabe ou o pode que ter me sido deixa- ruim. O cara pega aquele pacotão Mas de sabe o que leilão, me deixa puto? baixou o valor, tu abre, pode ter um quadro que custe uma fortuna ou um monte de copo, Mas sabe copo de aonde o- plástico. Aquele camisa de futebol, já viu agora? Você Caixa compra misteriosa. caixa É, misteriosa. Pode vir Box. 3 ou Isso aí, 3 isso aí. tomados, pode vir manchas. Pode ver a camisa do Ibis. Ou do Ronaldinho Gaúcho. Caralho. do Barcelona. 2006. Mas sabe por que Camisa do Rezende. Sabe por que ou que eu não do- fico surpreso? O nosso Marcelo Santana era diretor do América de Natal da 3ª divisão. E do nada caiu no time da Série A. Ele foi presidente do Bahia. Foi presidente do Bahia. Foi presidente do mas, Bahia. Mas, Mas não, aí tá ele dizendo não quem que é o- contratava jogador. Foi um bom presidente Mas do ele não Mas Bahia. foi o contratava scout, jogador. contrator. O Marcelo Santana, ele que vai Cara, lá e já mandou aqui, contrata o ó. jogador. Alguém tem que dar ok. O Tem que dar ok. suposto suíço. Suposto Suposto suíço. É engraçado, o cara. Então, tipo assim- Já é engraçado trazer um suíço. Não, assim, do no nada. Brasil. Vasco parecia quando era suíço. Não, e o cara na entrevista coletiva, ele foi bem demais. Ele fala português. Fala português. Que jogou em Portugal. Pô, no o tempo. São Paulo não a falou colônia português até hoje. Assim, se você contrata um suíço que não é o Chaka, que não é, o Shaqiri. que nem o Shaqiri, O Rodrigues do lado da Rodrigues. Ah, muito FIFA. Ou o goleiro. Cara, some. Matias Some. some. Se Eu ia foge. falar, eu já ia- Akanji. Se foge desses suíços aí. Eu não posso me empolgar, já ia falar Chesney, mas Chesney é polonês. polonês. Cagada. Cagada total. Embolou no ataque. É foda. Cara, mas então, Embolou, eu embolou. acho que, tipo assim, um time que já não tem muito dinheiro hoje em dia, que a gente não sabe o futuro do Vasco, né? A gente não tem noção se quem vai Não tem a comprar. menor noção. A missão do Vasco é garantir permanência na Série A. Não, tudo bem. Mas, E sabe- aí, amigo, aí o Pedrinho chegando mas, Betão, nesse... quando você gasta chegando dinheiro no suíço- 45 mágico, o Pedrinho vai sentar com, sei lá, Lamarck. sei lá- Mas, Betão, Ele vai- quando vai- você gasta dinheiro no Ele suíço, viria aí. quando você gasta dinheiro no suíço, quando você traz o Jean Davi, você mostra que você, tipo assim, você tinha bala na agulha pra fazer alguma coisa. E você gasta Uma pequena bala você na agulha. Você Não é usa a a bala bala, na né? agulha pra trazer 2 jogadores que foram irrelevantes numa fase decisiva do Vasco. Era melhor trazer alguém daqui do Brasil, alguém... Foi um erro de planejamento. Sim. Erro de planejamento. Isso aí já dá pra cravar. E mais um erro dessa gestão do Vasco. A questão dos ingressos. Eu estava em São Januário. Atrás do gol. Não estava lotado. Estava vazio. São Januário Gates. Foram 12 mil ingressos vendidos para sócios. O Vasco tem 70 mil sócios.
2.000 por sócio? 12 mil. 12. Só que, porra, a capacidade é de 20, né, Guerreiro? Eu não... 18 ali. Não, mas gestão... tava ali embaixo, porque tava chovendo também, mas ali embaixo tava vazio, a galera. Mas não, tá muito... Deu espaço Não pra era galera só ficar isso. na Não era marquise. só... Eu Mas estava tava lá. bem Eu vazio. Quando estava eu lá. vi, eu pensei nisso ali na hora. A galera recuou pra galera Ninguém subiu ali Eu estava lá sozinho, pegando chuva e doente. Eu tô tossindo até agora com Tem essa responsabilidade acima de tudo. Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!